Oh, glória. Aleluia. Mateus, capítulo de número 16, por favor. Vou até guardar meu tablet, porque essa mensagem vai para ficar tudo para outro dia mesmo. Eu não sei quem está me visitando aqui nessa noite, mas eu quero dizer para você uma coisa que você talvez não saiba. Eu sou muito metódico naquilo que faço para Deus. Sou criterioso naquilo que eu vou ensinar ou ministrar. Eu estudo muito para poder falar aquilo que eu vou falar. E eu me preparei durante toda essa tarde para falar sobre a educação do lar para com as crianças. Robson, fique de pé, filho. Por favor. E Deus mudou tudo. Até o tema da mensagem Deus mudou. Deus mudou tudo agora. Eu usando a Bíblia de Robert, inclusive. Quando Deus faz isso, em todas as vezes, nesses anos que eu sirvo a Deus, Deus quer falar especificamente com alguém. Então, eu não sei quem é esse alguém, porque eu não sou adivinho. Mas eu sei que alguém está aqui nesta noite e precisa ouvir o que eu irei falar. E que é totalmente diferente de tudo aquilo que eu tinha me preparado para falar. Mateus capítulo de número 16. Versículo de número 15. Vamos para o 13, que é mais bonito. Versículo 13 diz assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos: Quem dizem os homens ser o filho do homem? Respondeu-lhes uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que és Elias, outros dizem que tu és Jeremias ou um dos profetas. Perguntou-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu dizendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Sente-se aí em nome de Jesus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia. Eu quero lhe fazer uma pergunta nessa noite, que é o tema desta mensagem que Deus me deu. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Para você entender o escalabouço dessa mensagem e contextualizar ela para você, olhe para cá, por favor. A Bíblia fala que Jesus tinha multiplicado pela segunda vez pães, e uma multidão tinha comido destes pães. Isso fez todo mundo se alegrar, e ele passou de alguns seguidores para milhares de seguidores. É muito comum isso. Você quer agradar alguém, agrade, e ele se torna alguém que caminha contigo. Desagrade, ele te deixa. Isso não muda. Na época de Jesus já era assim, hoje é assim. Você vê esses caras que têm fama, eu ou qualquer outra pessoa que venha a ter fama um dia, se você fizer tudo certinho, todo mundo está contigo. Se você pisar na bola, o pessoal te abandona, vira as costas assim, ó, rapidinho. Esquece o que você fez, o que deixou de fazer. Você errou 100 vezes, acertou 100 vezes, errou uma, pronto, não presta mais. É assim, a lei, a vida fez assim. Não pode ser diferente com ninguém. Não foi diferente com Jesus. Jesus acerta, dá ao povo o que eles queriam comer, porque estavam com fome. Deus multiplica os pães no capítulo 15 de Mateus. Uma multidão começa a seguir Jesus. As pessoas começam a querer seguir. Rapaz, eu vou seguir esse cara aqui, eu estou com fome, ele providencia comida. Vou seguir esse cara, ele resolve meu problema. Eu vou seguir esse cara porque esse cara aqui, ele tem solução para os meus problemas. E as multidões começaram a seguir Jesus.
Mas no meio dessa multidão, Jesus começou a perceber que as pessoas seguiam Jesus pela motivação errada. Jesus percebeu que todo mundo começou a seguir Jesus, não porque Jesus era quem ele de fato era, mas porque Jesus dava àquelas pessoas pães, peixes, alimento físico. E eles acharam isso muito bacana. No entanto, no capítulo 16, no início do capítulo 16, você vai ver isso na sua Bíblia. Jesus questiona aqueles fariseus e fala aos discípulos, conversa com os discípulos sobre a forma como os fariseus estavam seguindo Jesus, que na verdade ali era muito, duas caras. O pessoal na verdade não amava Jesus. Olhe para cá, o pessoal de fato que estava seguindo Jesus, a multidão, estava seguindo Jesus não por quem ele era, mas por aquilo que ele podia oferecer. E em um dado momento, Jesus se intriga com isso, porque ele vê as multidões seguindo ele, mas ele sonda o coração das pessoas, e via no coração dessas pessoas, que dentro do coração delas, as coisas não estavam como deveriam. Ele percebia que dentro do coração das pessoas, as pessoas que estavam seguindo ele, não o seguiam por aquilo que ele de fato era, mas o seguiam simplesmente porque ele era um cara que tinha um poder de fazer milagre e transformar poucos pães em uma grande alimentação para uma multidão. E ele se intrigou com aquilo intrigou o coração de Jesus. Então Jesus pergunta para os discípulos: rapaz, esse povo aí que está me seguindo, o que esse povo diz que eu sou? Eles acreditam que eu seja o quê ou quem? A resposta é curiosa, porque os apóstolos dizem assim para Jesus: olha, alguns estão dizendo que tu és João Batista. João Batista foi o maior profeta de todos, mas que morreu, teve a garganta cortada, porque ele questionava os erros e apontava os erros do rei de Israel, e por causa disso ele perdeu a garganta, a cabeça, cortaram a cabeça dele. E alguém começou a dizer assim: pai, isso aqui deve ser uma reencarnação de João Batista. Para quem é espírita, que estiver aqui me visitando ou me assistindo, entende o que eu estou dizendo. Deve ser a reencarnação de João Batista. Ele disse: o que mais? O que mais estão dizendo de mim? Aí alguém disse assim: olha, alguns estão dizendo que tu és Elias, o profeta que foi arrebatado aos céus, o homem que andava numa carruagem de fogo. Tu é um homem poderoso, tu é um homem que veio do céu, porque da terra tu foste e voltou de lá. E Jesus pergunta: o que mais? O que mais estão dizendo? Alguns estão dizendo que tu és Jeremias, um profeta que chorava todos os dias, porque as pessoas não queriam ouvir a palavra de Deus. Ele chorava amargosamente, porque ele pregava a palavra e as pessoas viravam-lhes as costas. Então ele chorava, e ele é conhecido na Bíblia como o profeta chorão, o homem que ninguém queria ouvir, apesar de ser um homem de Deus. E Jesus pergunta: quem mais? O que mais que eles estão dizendo? Alguém vira e diz assim: rapaz, o povo está dizendo que tu só pode ser um profeta. Se você ler o Corão, que é um dos livros mais publicados e vendidos do mundo, seria a Bíblia do mundo muçulmano, você vai ver 5 referências diretas a Jesus. Curiosamente, o Corão fala menos de Maomé e fala mais de Jesus. É uma coisa tão louca que eu nem entendo como é que os próprios muçulmanos, não lendo o Corão, não percebem isso. O próprio livro deles fala menos do profeta deles do que próprio Jesus. Jesus é mais citado do que Maomé na própria Bíblia deles. E leia, eu já li e é isso mesmo. E é interessante porque o Corão cita Jesus como sendo um profeta. Algumas pessoas no mundo dizem que Jesus, ele era um hinduísta. Alguns acreditam que Jesus era alguém que conseguiu fazer os milagres que fez, ou fazer as coisas que fez, porque dos 13 anos até os 30, ele foi para o Tibete, e lá no Tibete, com os monges tibetanos, que naquela época já existiam, ele aprendeu a andar sobre as águas, ele aprendeu a flutuar, ele aprendeu a falar através das ondas sinestésicas da mente, e por aí vai. E há muita gente que crê nisso, principalmente aqueles que são holísticos, aqueles que acreditam na sinestese das energias, e por aí vai.
o mundo científico, de todas as maneiras, tenta olhar para Jesus como apenas um homem de muita influência e grande retórica. A ciência, ao estudar, a ciência ateia, que ao estudar sobre Jesus, tenta provar para a humanidade que Jesus nada mais foi do que um grande influenciador. Um cara que na sua época conseguiu se destacar pela sua forma de se expressar e pelo convencimento das suas palavras, usando técnicas de psicologia, usando palavras que são gatilhos mentais, e por aí se vai. E o mundo inteiro precisa saber quem de fato é Jesus. Então Jesus, depois de ouvir dos seus discípulos o conceito que as pessoas tinham sobre ele, tu és um grande profeta, tu és o homem que desce fogo, tu és isso, tu és aquilo. Jesus faz uma pergunta enigmática, e que a resposta era tão difícil, que somente pelo Espírito de Deus ela poderia existir. E a Bíblia chega a dizer que quando Pedro responde essa pergunta, Jesus olha para ele e diz assim: olha, isso não foi tu que respondeu não, tu não tem capacidade de ver isso, mas o Espírito Santo de Deus fez tu enxergar isso. Aí Jesus olha para os discípulos e pergunta aos seus discípulos: quem é discípulo de Jesus? Levanta a mão aqui, por favor, só para eu saber. Pronto, você que é discípulo de Jesus, essa pergunta é para mim e para você. Quem é Jesus? Para você. A Bíblia diz que Jesus olha para Pedro e olha para os discípulos, depois de ouvir a resposta de que Jesus era tudo menos quem de fato ele era, de que Jesus era um cara muito bom, de que Jesus ajudava as pessoas, de que Jesus era um grande profeta, de que Jesus tinha uma boa retórica, de que Jesus era um cara que foi estudar lá no Tibete, que Jesus era isso, aquilo, outro. Nenhuma dessas respostas convenciam a Jesus. Jesus olha então para os discípulos e pergunta: e vocês que estão me seguindo, quem sou eu para vocês? Agora eu não quero saber o que eles dizem, eu quero saber o que vocês pensam sobre mim. Pedro, o mais audaz de todos, o mais sagaz, o mais carnal de todos. Isso é maravilhoso, porque eu acho incrível como que Deus escolhe as coisas incertas para fazer o que é certo, as coisas loucas deste mundo para mostrar aos que são sãos que de fato a loucura de Deus é algo tremendo àqueles que olham pela ótica divina. E aí Deus, por uma inspiração divina, Pedro abre a boca e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Parece ser uma resposta simples, sinceramente, não é verdade? Tu és o Cristo, Filho de Deus. Afinal o nome dele é Jesus. Como é o nome dele? É Jesus? Jesus Cristo, tu és o Cristo. Não. Ele responde em hebraico que tu és o Yeshua HaMashiach. Ele está dizendo: tu és o Messias ungido. Explica isso, pastor. Existia uma profecia no livro de Isaías, capítulo 53. Se você tiver uma Bíblia, abra, por favor. Isaías, capítulo 53. Abra, por gentileza. Olha que curioso. Existia uma profecia em Isaías, no capítulo de número 53, no versículo de número 2, que diz assim: ele foi subindo como um renovo, perante ele como a raiz da terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Olhe para cá. Primeira coisa que eu quero que você entenda: que Isaías, que escreveu este livro, viveu 600 anos antes de Jesus. E ele tem uma visão sobrenatural do futuro, e vê Jesus indo, caminhando com uma madeira nas costas, carregando, que era a sua cruz. E ele via Jesus subindo a montanha para onde ele seria crucificado, e ele vendo, ele escreve:
ele diz: ele foi subindo como um renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca, ele não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que desejássemos. Primeira coisa que eu descubro: quem é Jesus? Jesus não era o cara das nossas pinturas medievais. Ele não tinha aquele rosto de bundinha de neném, que você passa até talquinho, e olhos azuis. O que a Bíblia diz é que quando você olhava para ele, você não via nada que dissesse assim: nossa, esse é o Brad Pitt da época de Jesus, esse é o pastor Juarez Júnior da época de Jesus. Não via isso. Naquela época, quando se olhava para Jesus, não se via beleza nenhuma que chamasse a atenção. E ele era tão comum na sua forma física, ele era tão natural da sua forma física, que no dia que ele foi preso, mesmo ele caminhando tanto entre as pessoas, os sacerdotes que foram prendê-lo, no meio de todos, não conseguiam perceber nele uma diferença física, que dissesse: esse cara ali é especial, tem algo diferente, os olhos dele é diferente. Oh, vai lá que os olhos dele são azuis, vai que o cabelo dele é longo, vai porque o cabelo dele é diferente. Não tinha, a pele dele era pele de moça, não tinha nada disso. Foi necessário Judas beijar no rosto de Jesus, porque senão ninguém saberia quem era ele no meio dos 12. E a Bíblia diz que Isaías viu Jesus 600 anos antes de Jesus vir à terra. E quando ele olha, ele vê justamente o dia da crucificação de Jesus. E olha, quando a gente olha para Jesus, não havia beleza, não havia nada que nos atraísse a atenção. Mas olha uma coisa curiosa, olhe para o texto. Versículo 3. Ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores e experimentado no sofrimento, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fazíamos caso algum dele. Olha para cá. Quem era Jesus na época? Era alguém que não chamava atenção, que pela forma como se vestia, ninguém percebia nele algo de especial. Era alguém que muita gente, diz o texto, até desprezava, ainda despreza até hoje. Até hoje. Até hoje acha que Jesus é uma figura lendária, que Jesus é uma história com que Jesus faz parte do folclore, que Jesus é alguém que Roma inventou. É bem verdade que Roma tentou manipular de todas as formas possíveis na história que a gente conhece, como a história pós-cristã, ou pós-Cristo. Nós sabemos, ela manipulou muita coisa, tentou pintar Jesus de olhos azuis, tentou colocar ali uma figura sobre-humana, não uma figura humana como ele de fato era, tentou fazer de Jesus uma pessoa que ele não foi e não é, mas ela não conseguiu rasgar o que o texto sagrado diz e que aponta: Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo, aleluia. E o texto diz, no capítulo 53, no versículo 3, que Jesus era desprezado pelas pessoas, e de fato era. Na sua crucificação, a Bíblia mostra que ao lado tinha um ladrão, ao lado tinha outro, e que um dos ladrões despreza Jesus, menospreza o seu poder e a sua glória, diz assim: tu não diz que tu és Jesus o grande? Tu não diz que tu és aí o poderoso? Então tira daqui você e nos tira também. Ele era desprezado. As pessoas, a Bíblia Sagrada fala, tanto Mateus como Lucas diz que quando as pessoas passavam e olhavam para ele lá na cruz, manejavam a cabeça como se fosse assim: coitado desse Zé Ninguém, coitado desta orelha seca, coitado deste que ninguém dá atenção, é só mais um que está morrendo. Porém, Isaías no versículo 4 diz assim: aleluia, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. Contudo nós considerávamos como um aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele,
e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Oh, glória! Isaías olha para Jesus e primeiro relata a visão humana que todos tinham dele. Isaías, ao descrever o olhar para Jesus, descreve como alguém que diz assim: eu vou falar de um homem que ele foi homem, ser humano. Mas quando ele chega no versículo 4, ele vai dizer assim: agora eu vou falar da natureza deste homem. Eu vou falar o que há sobre a vida deste homem que o difere dos demais homens. Aí ele começa a dizer assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, por suas pisaduras nós somos sarados. Aleluia. Então se entende porque a prostituta, ao chegar diante de Jesus para ser apedrejada, a mulher adúltera, ou o endemoniado, ou aquela que estava afastada, viúva com o filho perdido, ou aquele que era leproso, como disse Caile, ou aquele outro que nasceu com a corcunda, que nasceu com a coluna torta, ou aquele cego que ninguém dava mais atenção, e tantos outros. Aí se entende porque tantos doentes olhavam para ele e buscavam nele algo diferente, porque Jesus carregou sobre si as nossas doenças, e ele deu às doenças um stop. Ele é o único capaz de fazer isso. Ele é o único que foi capaz de dizer para qualquer enfermidade: ei, eu te venci. É por isso que quando ele quer curar, ele cura. Quando ele quer ressuscitar, ele ressuscita a gente mortos. Quando ele quer trazer à tona a vida de uma pessoa para dar crescimento, Deus faz, porque ele carregou as nossas doenças. Mas não foi só isso. A lepra, como disse Caile, representava a maior doença que a humanidade tem, chamada pecado. E atire aí a primeira pedra aquele que não tiver. Joga daí uma pedra, filho, você que não tem. Porque nós pecadores como somos, e conduzidos por essa vida pecaminosa, jamais teríamos a chance de nos aproximar de um Deus tão grandioso como o Criador do universo, se Jesus não tivesse morrido em nosso lugar. Então Jesus morre, e a Bíblia fala que Isaías olha e diz assim: os nossos pecados estavam sobre os ombros dele, como quem dissesse: olha aquilo que eu e você fizemos. E pode acreditar, como nós erramos, como nós tropeçamos, como nós somos falhos, antes de Jesus, depois de Jesus, com Jesus, sem Jesus, como nós somos falhos. Mas louvado seja o nome de Jesus, porque ele levou sobre si os nossos pecados. Isaías tem uma visão de uma grandeza profética, e ele profetiza que um dia subiria como um renovo, como uma esperança, como alguém que pode lhe produzir uma segunda chance. Quem teve uma segunda chance com Jesus? Levanta a mão assim, só para eu saber, que tem consciência disso. Eu tive tantas segundas chances com Jesus que eu perdi as contas. Eu devia estar aqui junto com a Fran, dizendo: Senhor, eu sou grato. Eu sou grato. Enquanto ela é grata porque o marido levou, Deus levou, preparou e levou para a glória, eu sou grato porque eu poderia estar com China agora, e Deus disse: ainda não, fica aqui, porque a obra contigo ainda não terminou. Deus é um Deus que nós temos realmente o que agradecer. Porém, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê um Deus tão maravilhoso, que ele se apresenta, ou apresenta o seu filho como um renovo, como alguém que vem trazer algo novo para você. Sabe aquela história de que alguém chega na tua casa e diz assim: cara, ser crente é massa. Sabe aquela história que alguém chega lá na casa e diz assim: ei, eu aceitei Jesus, é maravilhoso. Você olha assim: agora tu é crente, agora tu virou crente, agora não pode mais nada porque é crente.
Agora isso e aquilo porque tu é crente. E alguém tenta, como muitas vezes eu e você tentamos dizer para as pessoas: ei, acorda, seguir Jesus é maravilhoso, não é uma vida de peso, é uma vida de liberdade. Hoje eu posso olhar para o pecado e eu posso escolher, vem ou não vem. Mas antes ele pegava na minha mão e me arrastava e eu não tinha chance. Hoje eu posso dizer para Deus: Deus, eu preciso da tua presença na minha vida em qualquer circunstância. E Deus se faz presente. Antes eu não tinha ninguém a não ser o próprio cão para perturbar a minha vida e a sua, como ele o faz. Mas a Bíblia fala que Isaías olhou para Jesus como um renovo, como alguém que vinha trazendo algo novo. E esse novo, Jesus trouxe nessa noite, mudou essa mensagem para dizer: há novidade de vida para você neste ano. Para você que está aqui nesta noite. Então quando Pedro responde para Jesus, Jesus diz assim: e vocês, que são meus seguidores, o que vocês acham que eu sou? Pedro responde: tu és o Cristo. Ele está dizendo: tu és o ungido. Porque a palavra Cristo, ela quer dizer ungido. E quando ele está dizendo tu és ungido, ele está dizendo: tu és aquele que foi profetizado, tu és aquele que foi separado, tu és aquele que os profetas disseram: um dia virá um renovo, este renovo trará nova vida, este renovo carregará sobre si nossos erros, nossos pecados, e este renovo trará vida e esperança à humanidade. Quem já experimentou desta novidade de vida, levanta a mão e dá glória. Pedro responde: tu és o Cristo. E ele diz assim: e tu és o Filho. Você sabe por que Pedro responde dizendo tu és o Cristo? Primeiro ele diz porque havia uma profecia de que um dia o ungido de Deus viria à terra, de que um dia haveria um ser ungido na terra que faria a diferença, e que aqueles que o seguissem ou caminhassem experimentariam do melhor de Deus. É como eu estava dizendo, você chega na sua casa e diz assim: agora eu sou um servo de Deus, e ninguém te entende, e pior, os que não te entendem te criticam. Você convida eles para virem para a igreja, eles dizem: ah mãe, ah pai, ah meu cunhado, ah hoje não, hoje eu tenho uma festa, hoje eu tenho isso, hoje eu quero jogar, hoje eu quero brincar, hoje eu quero ficar em casa. Você dá mil desculpas porque você não entende porque que essa pessoa sai no domingo, que ela podia estar descansando, ela podia estar em casa, assistindo na televisão dela, e ela deixa isso para ir para uma igreja, ficar 2 horas sentados, e você fica olhando e diz assim: meu Deus, como é que essa pessoa consegue isso? Porque ela experimentou deste renovo, porque ela, ao conhecer o renovo de Deus, algo novo veio para a vida dela. E quando você experimentar, você não apontará mais o dedo, mas você segurará a mão dela e diz assim: vamos juntos, porque hoje eu conheço este renovo, hoje eu conheço e experimentei do novo de Deus, aleluia. Isso é diferente. E só entende quando você experimenta, como uma fruta exótica da qual eu te apresento e digo: ela é saborosa, mas você vê ela enrugada por fora, você acha ela feia, o cheiro não é muito legal, mas eu digo: experimenta. E você diz: me dá só um pedacinho, porque eu quero provar se isso presta mesmo. E quando aquilo cai na tua boca, você diz: não, me dá mais um pedaço, porque eu não acredito que esse aqui é o manjar dos deuses. E aí você pede mais um pedaço, daqui a pouco você quer comer a fruta toda. E quando você se toca, é assim que acontece no reino de Deus. Se você experimentar o que é entregar a vida para Jesus, se você experimentar o que é seguir Jesus, você vai entender que aquilo que parece ser cinza é um grande arco-íris de belo que Deus pintou para a sua vida e para a minha vida. Louvado seja o nome de Jesus. Mas ele era o Cristo, porém ele era filho. E Pedro, quando diz, primeiro tu és o Cristo, ele está dizendo: tu és ungido, que foi escolhido. Depois diz, segundo, tu és filho. É porque ninguém, e nem eu, foi tão obediente a Deus mais do que Jesus. A Bíblia chega a dizer assim: e ele foi obediente, e obediente até a morte, e a morte de cruz. Nenhum filho obedece um pai como Jesus obedeceu ao seu pai.
E Pedro, ao olhar para Jesus, ele diz assim: você é um filho diferente. Você não é um filho como todo mundo conhece. Você não é um filho como eu sou filho da minha mãe. Você é o filho de Deus, e a gente percebe pela tua obediência. Escute o que eu vou lhe dizer. Na época, quando você nascia, você herdava a herança da nomenclatura e da profissão dos seus pais. Se você nascia numa casa de ferreiro, quando alguém te olhasse, alguém diz assim: é fulano, filho do ferreiro. Onde você nascia na casa de um carpinteiro. Esse aqui é Jesus, o carpinteiro, filho do carpinteiro. Mas quando Pedro olha para Jesus, ele diz assim: Jesus, tu és o filho, não de um carpinteiro. Jesus, tu és o filho, não de alguém importante, na ótica humana. Jesus, tu és o filho de fulano. Não, Jesus, tu és o filho de Deus. E ele está dizendo assim, como era na época de Jesus, a coisa funcionava assim: se eu olhasse para o pai e o filho chegasse, eu poderia mandar o pai embora, porque o filho assumia a responsabilidade. Com 13 anos, um menino em Israel já era homem, ele fazia o bar mitzvah, e ele se transformava em homem adulto. Tanto que Maria tinha 12 anos quando teve Jesus, e José tinha pouco mais de 13 ou 14 anos. Para nós eles eram crianças, mas para a cultura deles, que chegar aos 40 anos já era um grande privilégio, porque as pessoas morriam muito fácil com doenças, morriam das guerras, morriam de fome e por aí vai. Então ter uma idade que chega a 30, 40 anos já era um grande privilégio. Com 13 anos os caras estavam fazendo família. Então quando um pai chegava com um filho, ele chegava e ele podia sair, porque o filho com 13 anos assumia a responsabilidade de assim: pode ir, porque aquele que é meu pai, saindo daqui, eu assumo a parada e faço como ele faz. Pedro sabia disso, porque aquilo era cultural. Então Pedro olha para Jesus assim: tu és o filho de Deus. Ele estava dizendo assim: ainda que Deus não esteja aqui, é como se ele estivesse, porque tu estás. Ainda que Deus não tenha descido do céu, é como se ele tivesse descido, porque tu és o filho de Deus. E é lindo quando ele olha para Jesus e diz assim: tu és o filho, levando a ideia e a conotação de que ele era obediente. Mas ele encerra dizendo assim: tu és o filho do Deus vivo. Se ele falasse assim: tu és o filho de Deus, já era uma parada muito massa, cara. Já era um negócio fantástico. Filho de Deus, caramba, não estamos falando de qualquer pessoa. Não é um Zé Ruela como eu. Ele é filho de Deus. Mas naquela época existiam centenas de divindades, como há hoje também. Hoje, como se cultuam inúmeras divindades, naquela época se cultuava também Baal, Astarote, Axera, Axerá, e por aí vai. E nos deuses, se eu for para o Egito, então a gente se perde com tanta divindade. Se a gente for para o panteão grego que existia naquela época, de Tora, por aí vai, a gente vai se perder na quantidade de divindades que existiam. Mas Pedro diz: tu és o filho do Deus vivo. E ele não falou de um dos deuses vivos. Ele coloca Deus, o eterno, Adonai Tsevaot, como o único Deus que tem emanescência, que emana vida, que produz vida. E ele está dizendo: ei, tu és o filho do Deus único, vivo, do verdadeiro Deus, daquele do qual nós tanto esperávamos. Pedro olha e diz: você é aquele que nós esperamos. Eu pergunto para você, antes de encerrar essa ministração: quem é Jesus para você? É um cara histórico? É um cara que fez o bem para a humanidade, que deixou uma filosofia de vida melhor? Ele era filantrópico demais? Quem era Jesus para você? Jesus era um cara brilhante, um grande psicólogo, como os melhores psicólogos apontam para Jesus como um grande psicólogo, muito anterior a Freud, que é o pai da psicanálise e também considerado um dos pais da psicologia. Escute o que eu vou lhe dizer: quem é Jesus na sua vida? O que ele é para você? Porque nessa noite Jesus muda uma pregação inteira para te perguntar: quem eu sou para você?
E se para você ele é um ícone da história, você está no lugar errado, querido. Se Jesus para ti foi alguém que deixou ou marcou o seu momento por causa da sua influência e o seu poder de retórica que ele tinha, você está enganado. Os homens daquela época, e eu vou encerrar minha palavra aqui, eles não conseguiram definir quem era Jesus. Eles disseram um monte de coisas sobre Jesus, mas ninguém acertou. Jesus pergunta para os seus discípulos: quem sou eu para vocês? Um deles, o mais carnal, o mais humano de todos, que era Pedro, olha para Jesus e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus se alegra, olha para Pedro com um sorriso de ponta a ponta e diz assim: isso não foi carne nem sangue quem te revelou. Ele está dizendo assim: essa parada não vem de ti, cara. Isso foi o próprio Espírito de Deus que soprou no teu ouvido. E Pedro se alegra porque, olhe para cá, querido. Jesus, quando estava subindo para o céu, ele chama os seus discípulos e diz assim: olha, eu vou, mas eu vou deixar o Espírito Santo para que ele possa ensinar vocês aquilo que eu tenho falado, para que ele possa conduzir vocês até a mim, para que ele possa convencer vocês dos seus pecados. Você sabe qual é o único capaz de te fazer entender que Jesus não é apenas uma figura histórica, mas que ele é o Filho do Deus vivo, de que ele é a promessa viva de Deus, de que ele é o ungido de Deus de fato, de que sobre ele estavam os nossos pecados, e que aquilo que hoje me dá paz para dormir, te dá paz para dormir, é porque ele carregou sobre si os nossos erros. Este Filho do qual eu estou lhe apresentando, se você quiser conhecê-lo, ele está aqui nessa noite por sua causa. Eu queria pedir que você se colocasse de pé, por favor. Quem é Jesus para você? Você sabe uma coisa que eu descobri na teologia? Olhe para cá. Quem é daqui da igreja sabe que eu gosto muito de estudar. O cara que está na 7ª faculdade não é um cara que não gosta de estudar. Ele tem que gostar de estudar porque fazer faculdade é chato. E fazer 7 deve ser mais chato para quem não gosta ainda. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Edivone, eu descobri uma coisa fantástica quando eu cheguei no meu doutorado de teologia. E eu só vi um homem até hoje dizer essa frase que ficou marcada em mim. E tem pouco tempo, tem acho que uns 2 ou 3 meses que eu conheci esse cara. É um cara que infinitamente mais sabe do que eu, estuda muito mais, fluente, hebraísta, fluente no grego. O cara é o cara. Eu sou um grande admirador dele. Pastor. E ele disse para mim que um dia uma ovelha chegou para ele e disse assim: pastor, eu quero fazer teologia. Ele olhou para a ovelha humildemente e disse assim: para quê, filha? A ovelha disse assim: porque eu quero saber como o senhor sabe, eu quero conhecer como o senhor conhece, eu quero entender. Ele disse: mas você tem chamado para ser mestre? Porque um dos dons ministeriais de Cristo é, a uns ele chamou para ser mestre. Você tem chamado para ser mestre? Ela disse: não, nem quero, não gosto nem de dar aula. Ele disse: então para que você quer estudar? Ah, porque eu acho tão bonito saber tanto. Ele disse assim: pegue a Bíblia, leia todos os dias, que o conhecimento intrínseco do universo está escrito na Bíblia. Eu ouvi ele dizer isso, porque ele disse para uma pessoa muito próxima a mim, e essa pessoa veio me falar, e eu disse a essa pessoa assim: lembra quando eu te dizia que estudar teologia não é para qualquer um, e é por isso que muita gente quando estuda teologia até se desvia, se afasta do caminho, se esconde de Deus, foge de Deus. A gente começa uma turma com 50 pessoas, termina com 3, os outros 47 simplesmente se desviam, se afastam, deixam, abandonam, porque não tinham chamados para serem mestres. Então eu descobri, Edifone, uma coisa fantástica, que o verdadeiro conhecimento de Deus
é acessível a qualquer pessoa. Que o plano da salvação não depende de nada além de Cristo. Que o perdão dos meus e dos teus pecados é através de Cristo. E que tudo que eu preciso entender é o que Pedro entendeu ao olhar para Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem é Jesus para você? É o seu Salvador. É aquele que te libertou. É aquele que transformou a tua vida. Quem é Jesus para você? É aquele que restaurou a tua casa. É aquele que te curou de alguma doença. É aquele que abriu uma porta de um emprego para você. Quem é Jesus para você? É aquele que te transformou da água para o vinho. Você era uma pessoa, hoje você é outra. Quem é Jesus para você? Porque se você entender quem é Jesus para você, e se você entender que Jesus, Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, você nessa noite vai poder sair daqui dizendo: eu sei quem é Jesus. Jesus, Ele é o Cristo, Ele é o ungido, Ele é o Filho do Deus vivo, Ele é o meu Messias, Ele é o meu Salvador, Ele deu a vida por mim. Então você pode nessa noite sim, levantar sua mão e glorificar o nome dEle, porque Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E se você está aqui nessa noite, que Deus muda essa mensagem inteira, é porque Ele queria falar com você. E sabe aquele negócio que você está sentindo aí no seu coração? Será que esse cara está falando comigo? Será que ele sabe alguma coisa? Será que alguém disse alguma coisa para ele? Não sei nada. Mas o Cristo, o Filho do Deus vivo, te conhece. E como Ele te conhece, Ele conhece o teu coração. Como Ele conhece o teu coração, Ele sabe os teus questionamentos. E como Ele sabe dos teus questionamentos, Ele fala: eu quero ser o Cristo, o Filho do Deus vivo na sua vida. E tudo que você precisa é dizer para Ele: eu te quero, Jesus, na minha vida. É dizer para Ele: eu quero conhecer este Cristo Jesus. Nós vamos adorá-lo nessa noite, ao Cristo, Filho do Deus vivo. E se no seu coração você quiser conhecer esse Jesus, saia do seu lugar, venha bem aqui assim. E eu quero orar lhe apresentando este Jesus, o Jesus que muda as coisas por você e porque ama você, o Jesus que muda a retórica ou a tônica de um culto porque quer falar com você. Ele é um Deus vivo, Filho do Deus vivo. É mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu
aqui já entregaram a vida para Jesus? Levante a mão assim. Deixa eu perguntar um negócio para você que entregou a vida para Jesus. Quantos se arrependem? Ninguém. Para você que está me visitando, sabe por que essa galera não se arrepende? Não é porque a galera aqui faz lavagem cerebral ou faz, sei lá, cria uma utopia na cabeça das pessoas. Não é porque o céu é uma subrealidade dimensional criada aí por alguns historiadores romanos. É porque depois que a gente conhece Jesus, o Filho do Deus vivo, a nossa vida não é mais a mesma. A forma como olhamos para a vida não dá para ser mais do mesmo jeito. Então às vezes a gente vai até lá no mundo, dá até uma volta. A gente vai lá na festa, faz algumas coisas, curte, e sei lá, fica um buraco, fica um vazio. Tem alguma coisa que a gente não sabe explicar, mas fica diferente. A gente vai com a esposa, né, Kylie, lá para aquela confraternização que todo ano tem com a galera do serviço, e tem bebida, e tem cigarro, e tem doidice, e tem festa, e dança para cima, e dança para baixo. E a gente de repente começa a se sentir literalmente um peixe fora d'água, sem ninguém dizer para a gente. Sem nenhum pastor dizer, não faça isso porque isso é pecado. Não faça aquilo porque aquilo é errado. Você simplesmente começa a enxergar o mundo de uma outra forma. Você olha ao seu redor e diz assim, meu Deus, isso não me preenche mais. Você olha para os seus vícios e diz assim, eu não dependo mais desses vícios para ter a sensação de paz e de gozo que eu preciso ter. Eu dobro o meu joelhinho aonde eu estiver e digo, Jesus, vem aqui agora, pega nas minhas mãos. De repente eu sinto o abraço de Jesus dizendo, vem filho, eu estou contigo. Então eu não preciso de mais nada além dele. E é por isso que para muitos de nós ele é Cristo, Filho do Deus vivo. É por causa disso. Se tiver alguém aqui que deseja entregar sua vida para Jesus, eu quero orar por você. E quero começar uma ceia, a primeira ceia do ano. Por isso que a gente canta. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Cante nessa noite. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama, Ele me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Oh, aleluia. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Aleluia. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto, Ele te ama, que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Por isso eu te adoro. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Eu sei. Ninguém nos ama como tu nos amas, Jesus. Ninguém ama como Jesus amou, aleluia, a ponto de dar a vida por nós. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Ele me ama. Mesmo sendo
Carvalho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Oh, Deus grandioso, aleluia! Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Mas se eu estou fraco, oh, E se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Não deixa não Canta pra Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Por isso a igreja canta. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Ele me ama. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Diga a Deus. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Eu sei. só quem conhece o Cristo, Filho de Deus, vivo, aplaude a Ele. A Ele seja a glória. Aleluia.